Eu sou Geórgia, eu tenho 41 anos, sou bancária há 10 anos, tenho 2 filhos, sou casada e moro em Salvador, Bahia. Eu comecei a ter enxaqueca, eu acredito que seja por 2 anos, mas minha mãe conta que ela tem enxaqueca, minha avó tinha enxaqueca, eu tenho tios que têm enxaqueca, e ela dizia que com 2 anos eu chegava e falava, mamãe, tô com enxaqueca. Ela achava que eu estava imitando ela, porque ela estava sempre com dor de cabeça. Ela me dava um pouquinho de água com açúcar e pedia para eu deitar. Eu deitava, acordava melhor, ela achava que eu estava imitando. Quando eu comecei a vomitar e não consegui dormir depois de tomar água com açúcar, que aí ela percebeu que realmente eu também tinha enxaqueca. E aí eu passei minha infância toda na escola como a garota enxaqueca, porque quando eu começava a ter a aura, eles tinham que me mandar embora para dar tempo de eu chegar em casa e ainda sem dor, tomar Neosaldina, porque na época era o único comprimido que a gente conhecia para enxaqueca, para dor de cabeça, era o Neosaldina. Aí eu tomava 1, 2, 3 Neosaldinas, vomitava, dormia e acordava melhor. Nessa época, minha enxaqueca durava uns 5 horas, 6 horas mais ou menos. Quando eu atingi a idade adulta, eu comecei a ter um novo tipo de enxaqueca, que era aquela enxaqueca que durava 72 horas. Eu começava a sentir uma dorzinha aqui do lado, que piorava e eu ficava 3 dias em crise, mesmo tomando uma cartela de Neosaldina. Mas depois que eu engravidei do segundo filho, minhas dores de cabeça durante a gravidez, durante 6 meses de grávida, eu não tive dor, mas aí o bebê nasceu e eu comecei a ter dor diária. Com 1 semana de nascimento, eu não consegui nem amamentar, porque eu comecei a ter dor de cabeça, eu não podia tomar o remédio, e aí eu não consegui, com 1 semana de dor seguida, eu não consegui amamentar meu filho, porque eu tinha que tomar o remédio, senão eu não conseguia mais fazer nada. Eu passei por um momento muito ruim, desci para o hospital, tomei na veia, isso é uma coisa que eu fazia constantemente, toda vez que menstruava. Sequei o leite, não conseguia amamentar, e a partir desse dia eu comecei a ter dor todos os dias. Eu acordava com dor de cabeça, tomava o Naramig, que aí eu já conhecia o Naramig, né, já tinha saído do Neosaldina, que já não fazia mais efeito nenhum. Ia para o banco, quando chegava em torno de 1, 2 horas da tarde, eu tomava outro Naramig para poder viver. Eu não tinha ânimo para cuidar do menino, eu não tinha ânimo para trabalhar, eu não tinha ânimo para me divertir, e eu fui em vários médicos, todos os médicos me deram drogas, eu já tomei antidepressivo, já tomei remédio para epilepsia, já tomei remédio para bipolaridade, já tomei remédio para pressão, fiquei nessa de remédios. Eu comecei a doses mais altas desses mesmos remédios e não fazia efeito. Eu melhorava um pouco, passava 1 mês depois, eu estava novamente sentindo dor diária. E aí eu me desesperei, inclusive eu fui em um médico uma certa feita, que eu já tinha 15 dias com dor, e o Naramig não fazia efeito, o Sumax não fazia efeito. O médico disse que eu estava com depressão, que eu estava chorando muito. Eu saí de lá tão pirada que eu não peguei nem a receita do que ele queria me dar, porque um médico, a pessoa que tem 15 dias com dor, sem conseguir fazer nada da vida, com um filho pequeno em casa, e o médico chega e fala que eu tô com depressão só porque eu não conseguia parar de chorar quando eu começava a contar isso aqui que eu tô contando para você. Antes da gravidez, alguém me indicou o livro, né, de Dr. Alexandre Feldman, mas eu achei que era um sacrifício muito grande para pouca coisa. Eu tinha aquela alimentação saudável, meus índices de exames eram todos saudáveis, então assim, eu achava que Dr. Feldman estava exagerando. Mas eu achei que não era o momento de eu me sacrificar, talvez. Naquele desespero, eu lembrei desse livro, peguei o livro de novo, li totalmente e falei, gente, eu acho que é a minha última saída. E aí eu comecei a pesquisar e achei você, comecei a seguir seus vídeos, ouvi o que você falava e comecei a devorar todo o conteúdo, fazendo os links com o livro de Dr. Alexandre, e foi quando eu resolvi participar do programa para me incentivar, além de me incentivar, para tirar dúvidas, para seguir aquilo mesmo, né? Eu vivia em crise, eu tinha 30, 31 crises por mês, tomando em torno de 60 comprimidos por mês, em torno de 2 ou 3 vezes ao mês eu tinha que baixar ao hospital. Se eu não tomar atitude na minha vida agora, eu vou perder o controle da minha vida. E assim, meu marido, a gente brigava por conta desse estresse, brigando, eu estava sempre nervosa, estressada, eu sabia que eu estava num beco sem saída. Quando eu falo isso, eu chego até a me emocionar um pouco, porque eu estava num momento, não sabia mais o que fazer, porque eu estava com um bebê pequeno, eu queria voltar a ter uma vida normal e não conseguia, porque eu tinha dor o tempo todo. Como é que você vai ir para um aniversário? Pô, tinha o aniversário da minha melhor amiga, todo mundo vai se divertir lá, e eu com dor.
Eu pensava até que um dia meu marido ia me largar, meu irmão ia se afastar de mim, mas assim, eu já estava começando a me entregar. Iniciei o programa assim. Graças a Deus eu encontrei o livro, eu encontrei o programa, encontrei você, encontrei as meninas. Saí de 31 crises. No primeiro mês do programa, eu me assustei. Assim, quando eu passei uma semana sem dor, sem remédio, porque além da dor, eu tinha outros sintomas que me acabavam. Eu acordava de manhã e meia hora depois eu estava suando frio, tremendo, enjoada, tonta e com a nuca inchada, com o pescoço duro, que eu pegava assim, tinham 3, 4 nódulos. Tonta, enjoada, eu tinha muita aura. Então, assim, além da dor, eu convivia com esses sintomas diariamente. Com o início do programa, a primeira semana que eu passei sem isso tudo, porque com o fim, a diminuição das crises, esses sintomas todos acabaram. Na verdade, se eu tenho um sintoma desse no mês hoje, é muito. Então, assim, no primeiro mês, eu saí de 31 crises para 14 crises. Eu tive uma melhora de 70% nos sintomas. Eu tomei um Nanamig apenas e meia hora depois, no máximo uma hora depois, eu estava livre, leve e solto. Fui para o segundo mês e tive apenas 8 crises. Eu passei a maioria do meu tempo, que foram 3 semanas, sem sentir dor e sem sentir sintomas. Eu não fui mais para o pronto-socorro. Eu fechei o programa com 7 crises. Eu tomei, no máximo, 10 remédios. É uma coisa maravilhosa. Hoje é dia 13/9, mas eu só tive 1 hora de dor. Eu acordar sem dor assim, a 10ª maravilha do mundo. Quando eu li a primeira vez o livro, eu achava que aquilo não era vida. Viver na dieta do Dr. Alexandre, né, na dieta que a gente segue no programa, não era vida. Gente, e hoje eu falo assim, não ter vida é viver com dor. Eu mudei completamente. Eu acho que vida é você comer bem, ser saudável, não ter dor. Eu penso, gente, hoje eu quero, né, fazer um agradecimento por vocês terem entrado na minha vida.